Nem sei mais qual é a tentativa que eu tô tentando gravar esse vídeo, que fiquei tão chateado com essa derrota. E eu ia falar, numa possível vitória que eu tava imaginando, que a Community Shield é taça importante. Não é! É amistoso. Não vale nada. Primeiro pós-jogo aqui no canal Liverboy. Meu nome é Pedro Carioca, seja muito bem-vindo. Infelizmente a gente vai falar no nosso primeiro pós-jogo sobre uma derrota. Vem comigo que eu tenho muito pra falar sobre isso. Vamos lá. Liverpool versus Crystal Palace, 2-2 no tempo regular e 3-2 para o Palace nas penalidades. Infelizmente perdemos a Community Shield, que por mais que para nós soa como um amistoso, nós do Brasil, lá na Inglaterra o pessoal conta esse título. E hoje eu gostaria de não contar, porque o Liverpool deu uma dormida, mas não vou me antecipar. Vamos falar sobre o jogo por partes e vamos começar no nosso primeiro tempo, em que o Liverpool jogou bem. O Liverpool jogou muito bem no primeiro tempo. Durante a maior parte do primeiro tempo foi o time dominante, com muitas boas chances de gol. Teve um belíssimo gol do Ekitike. Que jeito de estrear com a camisa do Liverpool. Ele fez uma tabela ali com o Wirtz, que aí ele foi o Wirtz pro Ekitike, que voltou pro Wirtz, que aí voltou pro Ekitike. Ele conseguiu chutar bem colocado, não foi com força, mas tirou do goleiro no canto esquerdo, não deu chance pro Henderson defender, e foi um belo primeiro gol. Contudo, a nossa alegria não durou muito tempo. Logo após o gol do Ekitike, a gente teve um lance muito perigoso em que não lembro se foi o Mateta ou se foi o Sarr, que chegou no 1 contra 1 contra o Alisson, e graças a Deus o nosso goleiro brasileiro conseguiu ter a melhor nesse 1 contra 1, mas porém, todavia, no entretanto, o Van Dijk deu uma panguada incrível. Ele simplesmente cometeu um pênalti ingênuo e o Mateta não perdeu a oportunidade, conseguiu o gol de empate ainda no primeiro tempo. Antes da gente dar sequência no próximo lance importante do jogo, eu queria falar sobre a atuação das novas contratações. Kerkez, Frimpong, Wirtz, Ekitike, todos jogaram bem. Eu senti todos bem fisicamente, todos bem em entrosamento e bem no geral. Eu gostei muito da atuação do Liverpool no primeiro tempo, mas em compensação, alguns dos nossos principais jogadores dos últimos anos não tiveram atuações muito boas. A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. E o segundo gol do Liverpool veio de mais um estreante. Sim, o lateral direito Frimpong. Esse moleque é bom, hein, cara? Como eu falei no vídeo sobre as contratações do Liverpool, a principal arma desse moleque é a velocidade dele. Ele conseguiu sair da marcação do Mitchell, o lateral esquerdo do Crystal Palace. Ele deu um chute meio cruzamento, não sei o que ele tentou fazer ali, mas a bola entrou, ele tirou do Henderson, não deu pra ele defender. E foi um belíssimo gol do Liverpool ainda no primeiro tempo, finalizando assim a primeira etapa com a vantagem de apenas um gol. O Liverpool volta pro segundo tempo só de corpo. Porque de mental, cara, o time morreu. O Crystal Palace começou a dominar, começou a gostar mais e mais do jogo. Era o Mateta o tempo todo. Qualquer escanteio do Crystal Palace era: opa, vem torcida, vem com a gente porque a gente vai virar esse jogo. E chegou em um momento em que eu realmente achei que o Crystal Palace fosse virar. O Liverpool ficou muito mal na segunda etapa, não conseguiu gerar grandes oportunidades. Teve uma oportunidade do Florian Wirtz, na verdade, que ele recebeu uma bola, tava ali na entrada da grande área, só que ele tentou virar meio de primeira, chutar de primeira, e a bola foi lá pra cima. Foi uma chance desperdiçada que poderia ter mudado sim o rumo do jogo, eu acredito. E o Crystal Palace consegue o empate, o 2-2, num vacilo do Gakpo. Ele escorrega, realmente não foi falta, mas o principal vacilo foi da nossa zaga nesse lance. A zaga dormiu, o Sarr estava muito à frente do Van Dijk nesse segundo lance de gol do Crystal Palace. Era uma bola defensável pro Alisson, ele poderia sim ter conseguido defender, mas eu não vou antagonizar ele não. Os principais culpados foram sim a nossa linha defensiva, Van Dijk, Kerkez e o Konaté, e tomamos o gol de empate. Antes de eu falar das cobranças de pênalti, eu queria falar um pouquinho sobre alguns jogadores que eu senti que não jogaram bem no tempo regular, sendo um deles o Szoboszlai. Eu não gostei dele, por mais que ele tenha feito um passe legal ou outro, um lance legal ou outro, eu sinto que ele tá numa ânsia de querer fazer umas coisas meio diferentonas, porque o Wirtz chegou e ele é o novo moleque estrela, o novo meio atacante do Liverpool e tal. Ele parece que quer segurar muito a bola. Cara, faz o arroz com feijão, toca pro lado, toca pra trás, não fica com medo não.
você quer inventar? Não inventa. Se não consegue, não inventa. E eu me estressei um pouquinho com ele. Outro que não jogou nada, cara. Sumiu, infelizmente, foi o Salah. Até teve um lance ou outro que ele podia ter feito alguma coisa, mas... Olha, me decepcionou um pouquinho o nosso ponta-direita rei do Egito. O Jones eu não posso cobrar muito, porque ele é o faz de sempre, né? Ele pega a bola, tenta segurar, conseguiu rotacionar um pouquinho o meio de campo, mas a gente percebeu que o Gravenberch faz muita falta e o McAllister também faz, mas não do jeito que ele entrou hoje. Sem ritmo de jogo nenhum. Não entendi o que ele estava fazendo em campo hoje, não jogou bem. Outro que entrou e não fez muita coisa foi o Elliott. Eu sinto que a gente deveria vendê-lo, não vai ter tempo de jogo, vai ser muito complicado colocar ele. Acho que foram esses os jogadores que eu não gostei das atuações. Olha, por mais que eu tenha achado muito engraçado ver o Henderson, o goleiro do Palace, usando o bonezinho, não é por isso que a gente tem que chutar mal pra caramba nas penalidades, né? O Salah isolou, o McAllister testou de qualquer jeito, o Elliott, meu Deus do céu, horrível também. Então assim, por mais que seja um amistoso, e não é porque que a gente foi mal na Community Shield que a nossa temporada vai ser ruim. Não, muito pelo contrário. Eu vejo muita coisa boa do nosso primeiro tempo, mas que a gente tem que manter, cara. Não dá pra apagar assim o segundo tempo, não. O Arne Slot precisa manter esse time ligado. Não sei se tá faltando um pouquinho aí de preparação física, mas a gente tem que ter o nosso mental em dia, cara. Pô, o Palace querendo crescer no jogo e crescendo, e a gente cedendo. Pô, com todo respeito ao Palace, mas pô, a gente é o Liverpool. A gente é o maior time da Inglaterra. A gente não pode ficar atuando desse jeito, não. É amistoso. Não me importa. Legal que eu prometi pra mim mesmo que eu não ia me estressar com esse jogo, porque é só a Community Shield, mas eu não consigo, cara. Eu não consigo. E bem, se eu tivesse que colocar o melhor da partida, eu acho que o melhor da partida foi o Ekitike. Ele jogou muito bem. Eu gostei bastante das atuações dele. Ele tirava uns passes bem interessantes, o jeito que ele recebe a bola, ele tem um bom domínio e me surpreendeu. E o pior jogador, por incrível que pareça, eu acho que foi o Van Dijk. Aquele pênalti realmente foi muito ingênuo, a gente podia ter ficado sem essa. Mas, enfim, já passou, vamos seguir em frente, daqui a pouco começa a Premier League. Queria só uma última coisa pra falar sobre esse jogo. O Mark Guerre não queria terminar o jogo contra o futuro time dele não, né? Ficou deitado lá no chão, reclamando de dor. Tomara que não seja nada sério, até porque, né? Venha Guerre. É isso. Pós-jogo rápido, honesto e... Falou. Eu tô com muita raiva, cara. Por que eu tô com raiva, mano?